Olá, seja bem-vindo a mais um episódio Luz, Câmara e Cocção, o projeto de parceria entre a gastronomia e a comunicação da UNOeste. Nós estamos indo para a terceira temporada, que tem como tema cozinha clássica em casa. E ao longo desses episódios, nós vamos te ensinar algumas praças, como confeitaria, garde-manger, panificação e cozinha quente. Eu me chamo Kazu. E eu me chamo Marcos. Hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco da panificação. Vocês já devem ter escutado esse termo. Entretanto, a panificação não abrange só pães. Ela é muito abrangente, né, Kazu? Hoje a gente vai ensinar vocês, não é pão, a gente vai ensinar para vocês massa de pizza. As massas de pizzas convencionais, elas têm poucos ingredientes. Sim. E são bem menos complexas. Entretanto, hoje a gente vai usar os ovos na massa para facilitar o preparo em casa. Mas por que usar o ovo, né? O ovo ele tem função emulsificante. Ele auxilia a mistura de todos os ingredientes. E ele também traz aquela cor douradinha para nossa massa. Bom, dessa forma você vai começar primeiro com o preparo da massa. A gente vai misturar aqui em um bowl todos os ingredientes secos, menos o sal. O sal é necessário você colocar ele por último, quando você já estiver sovando, para não interferir no fermento. Então primeiro a gente vem com a farinha, o açúcar e o fermento. E vamos misturar tudo isso aqui. Mãos bem higienizadas e unhas cortadas. Depois que você misturou todos os ingredientes secos, é interessante você fazer uma bolinha assim no centro, fazer um buraco, sabe? Fazer no centro, porque quando a gente for adicionar os líquidos, vai ficar muito mais fácil pra gente misturar os demais ingredientes todos juntos. Agora a gente vai vir adicionando os nossos ingredientes líquidos. E depois a água. A água é importante você prestar atenção e não colocar toda a quantidade dela de uma vez. Assim você consegue ver o ponto da sua massa e não acabar ficando mole demais. Já adicionados os ingredientes líquidos, a gente vai misturar eles aqui no meio mesmo. Depois a gente vai vir incorporando os secos. Dessa forma. Faz essa quebradinha da gema para ela misturar facilmente com a água. E vai soltando dos lados os ingredientes secos. Assim não tem erro. As farinhas convencionais para bolo têm em torno de 5% de proteína. Essa que a gente está usando aqui, por ser uma massa fermentada, tem 7% de proteína. Assim que os ingredientes já estiverem bem incorporados, a gente vai vir com a nossa gordura, que é o azeite. E pode misturar sem medo mesmo, que agora vai ficar um pouco mais difícil. Você pode achar que é muita gordura, muito azeite, mas ele é essencial pra gente aqui. E de pouquinho em pouquinho, com muita paciência, é só confiar no processo que vai dar certinho. Olha como já mudou a textura da nossa massa. O azeite já está bem incorporado nela. Agora, que já está bem incorporado, a gente vai vir com ela para a bancada para a gente começar a sovar. É interessante, se você tiver na sua casa, uma mesa ou uma bancada de pedra, porque o atrito que você vai ter nela vai facilitar muito para você. Um pouquinho de farinha para não grudar. É só um pouquinho, não precisa ser muito. Essa parte, agora a gente vai começar a sova da nossa massa. Como é uma massa fermentada, é necessário que a gente desenvolva a rede de glúten dela, para ela fermentar corretamente. Para isso a gente faz a sova. Não precisa de muita força, é mais jeitinho mesmo. Só ir dobrando e dar uma empurradinha. Não precisa também empurrar muito, jogar muita força, que ela pode até acabar grudando. Uma outra razão muito importante que a gente não coloca o sal no início
é porque ele atrapalha na formação do glúten. Para acelerar um pouco o processo, a gente vai dividir. Dá uma metadinha aí, amiga. A gente vai sovar a massa até a gente atingir o ponto de véu. Nada mais é do que o desenvolvimento da rede de glúten que a gente quer. Pra gente ver se a gente já atingiu ele, a gente vai cortar um pedacinho da massa. E com a ajuda das pontas dos dedos, a gente vai abrindo delicadamente ela pra gente conseguir ver a elasticidade da nossa massa. Aqui, tá vendo? Ela tá quase, ainda tá rasgando um pouquinho. A gente vai sovar mais um pouco. Caso, já que a gente tá finalizando, quer juntar nas duas massas e já termina de uma vez? Vamos. É normal essa massa dar essas grudadinhas. Não significa que tá mole demais. A massa significa que tá mais hidratada, na verdade. Eu vou ver de novo se já atingimos o ponto de véu. Aqui a gente já chegou. Agora, com a nossa massa já em ponto de véu, a gente vai dividir em pedaços de 150 gramas e vamos bolear eles. Eu tô segurando a base com a minha mão. Ela tá aqui e eu vou puxar pra cima. Tô fechando ela, todos os lados. Essa parte que eu fechei, ela vai vir pra baixo. E aqui tá o segredo. A gente tem que fazer um boleado perfeito. E como a gente vai fazer? Com a palma das nossas mãos. Então, eu vou utilizar uma palma para subir e a outra para descer. Tá vendo que eu puxo para cima, puxo para baixo, puxo para cima, puxo para baixo. E eu vou boleando ela. Para cima, para baixo. E aí, para dar um tchanã, um toque final, você vai pegar a sua mão sobre esse boleado e cobrir e fazer assim, ó. Só esse movimento para ela dar uma ajeitada. E vai ficar um boleado bonitinho. Esse processo que o Marcos explicou de bolear é de extrema importância, não só pra gente já padronizar a nossa massa para depois a gente abrir ela, mas principalmente porque quando você faz isso, você faz com que esse movimento redondo da massa feche os gases todos lá dentro e a fermentação ocorra corretamente, sem com que eles vazem. Agora a gente colocou na assadeira e a gente vai levar para fermentar. É importante que vocês coloquem com bastante distância, igual tá aqui, porque ela vai crescer. Cobrir ela com um pano ou com um plástico e deixar ela num ambiente de preferência sem muita corrente de vento para que ela dobre de tamanho. Ou então vocês podem até fazer uma estufa caseira em casa. É só colocar a assadeira com as massas na parte de cima do forno e na parte de baixo vocês colocarem uma assadeira com água quente e deixar ela lá, porque o vapor já vai acelerar um pouco esse processo. Então, eu coloquei aqui o tomate pelado enlatado. E eu coloquei a luva porque a ideia agora é o seguinte. Como ele tá com esses pedaços grandes, eu vou dar uma amassada com a mão mesmo. Eu não vou colocar no processador nem no liquidificador, porque se você bater isso, o tomate vai oxidar e vai ficar uma cor laranja opaca. E nós não queremos uma pizza com molho laranja, nós queremos uma pizza com molho vermelho. Mas você pode me ajudar a temperar? Ajudo. Então pega aí, ó, pimenta do reino. A gosto, viu, gente? Um pouquinho de sal. Sal a gosto também. Um fiozinho de azeite. Tem que ter uma gordurinha no meio, né? Esse fiozinho de azeite, o bom é que ele dá um brilho pro nosso molho de tomate. A
Agora que tá tudo misturadinho e homogêneo, a gente vai reservar esse molho na geladeira. Para abrir nossa massa, primeiro a gente vai vir tirando todo esse arzinho dela com os dedos. Para não grudar. Uma dica interessante nessa parte é você fazer movimentos em formato de X, para ela abrir por igual de um formato redondo certinho. E você não desperdiçar tendo que cortar os pedaços dela. Essa parte não precisa ter dó de farinha, porque ela não pode grudar e rasgar, senão você vai perder toda a fermentação e ter que deixar ela de novo fermentando. E vai acertando ela. Quanto mais fina você conseguir deixar, melhor. Como o forno convencional de casa não atinge uma temperatura tão alta quanto o forno de pizza, é necessário que você pré-asse a sua massa no forno. Esses furinhos vão ajudar para a hora que a pizza começar a assar e ela formar bolhas, ela não rachar. A gente pré-assa ela no forno alto até dourar, e depois a gente recheia e volta pro forno. Com a massa já pré-assada, agora a gente vai rechear ela. O nosso molho, que a gente deixou reservando. Por ser uma massa mais fina, não tem necessidade de você exagerar no molho. Porque se você exagerar tanto no molho quanto no recheio, ela vai acabar amolecendo demais e rasgando no forno. É uma massa fina, muito delicada, né, Kazu? Então o recheio também tem que ser bem delicado. Se nós fizermos um recuo histórico à cidade de Nápoles, na Itália, o rei Humberto I e a rainha Margherita de Savoia, eles estavam passeando pela região e eles queriam experimentar as pizzas da região. Um pizzaiolo foi selecionado e ele criou a pizza em homenagem à rainha Margherita. Além disso, a pizza Margherita ela foi inspirada das cores da Itália, que é o vermelho do molho, o verde do manjericão e o branco dos queijos. O manjericão é interessante você rasgar um pouco dele assim, para colocar no molho, que você vai fazer com que o aroma dele saia mais. A pizza vai ficar bem mais perfumada. Agora a gente vai colocar queijo parmesão. E o queijo de búfala. É bom você sempre buscar ingredientes com boa qualidade para sua pizza e não exagerar nos ingredientes. Para finalizar, a gente vai jogar um fio de azeite na pizza e levar para o forno novamente. Caso você tenha um forno de pizza em casa ou uma pedra própria para assar pizza, você pode fazer já ela direto. Aqui a gente tá com a massa crua e a gente vai rechear e já levar ao forno direto, porque a temperatura que a gente consegue alcançar no forno já é a 400 graus. Procura sempre também deixar essa bordinha de um dedo, 2 dedos mais ou menos, depende do seu gosto de borda, para os recheios não vazarem no forno. As pizzas agora já assadas e finalizadas. Essa aqui a gente já finalizou com um fio de azeite
e um pouco de manjericão por cima. E essa foi assada no forno convencional. Essa aqui a gente já assou no forno de lastro, que chega a uma temperatura maior. Agora a gente só vai finalizar com um pouco de manjericão. Olha a massa fininha. É agora que a gente experimenta? Muito bom. Não. Muito bom. Gente, socorro. Bom apetite. Beijo.